Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Muito bom dia. Tenham todos os aqui presentes e os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, lá em La Paz, Bolívia, onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim, e também onde se encontra sua esposa Ruth, a qual está de aniversário hoje. Que Deus te abençoe, Ruth, Flores de Bermudes, e te guarde, e continue te dando muito entendimento e sabedoria, junto a teu esposo, o missionário Miguel Bermudes Marim, e te mantenha sã, te mantenha forte, até tua transformação. E continue sendo de grande bênção e ajuda para o ministério do nosso irmão e amigo Miguel Bermudes Marim. Damos um forte aplauso de parabéns à nossa amiga e irmã Ruth Flores de Bermudes. Que Deus a abençoe grandemente. E também todos os irmãos ali nessa formosa congregação que pastoreia o reverendo Mamani, Rafael Mamani, que me mandou um vídeo muito formoso de toda a infraestrutura lá e me expressou também o convite e de estar lá com eles. Ali eu tive a oportunidade e privilégio de estar numa das viagens com o nosso irmão William, filmando, nas vezes que íamos para a Bolívia, sempre íamos para La Paz, daí saíamos a Santa Cruz e passávamos por essa congregação. E eu tenho formosas recordações deste lugar. Um deles é a altura, que lá, a altura é um pouquinho perigoso para aqueles que padecem um pouco do coração ou da respiração. É preciso andar devagarinho, mas são formosos os irmãos e são muito trabalhadores. Me diziam que as metas de Bolívia, 3/4, vamos dizer, se deve ao alto. De lá, de toda essa área, são muito trabalhadores na obra de Deus. E é assim que a Bolívia tem grandes guerreiros ali no alto, em La Paz. E toda a Bolívia também é um lugar onde há filhos de Deus que amam a obra de Deus deste tempo final. Também expresso minhas mais sinceras condolências pela partida da nossa irmã Cândida Rosa Fernandes Hernandes, que partiu com o Senhor, a mãe do nosso irmão Julio Ángel Cruz e de Zoe e de Amarilis, e da parte dessa congregação, nos unimos na dor pela partida de sua mãe, a qual em breve voltaremos a vê-la. Jovenzinha. Já amanhã a atividade será às 5 e na terça-feira será já o enterro do corpo onde morou nossa irmã Candy, muito carinhosamente conhecemos como Candy, e assim estar preparados para quando ocorrer a ressurreição, vê-la novamente. Para esta ocasião, vamos ler nessa porção da Escritura que ele leu ali, somente uma partezinha de São Lucas, capítulo 17, versículo
22 al 25 dice, ao 25 dijo diz: a sus discípulos, Então disse aos discípulos: tiempo vendrá Dias virão cuando desearéis em que desejareis ver um dos el dias Hijo del Hombre do Filho do y Homem, no lo veréis. mas não o Y os vereis. dirán, E vos dirão: aquí o Ei-lo allí, aqui ou ei-lo no ali. vayáis, Não vades, ni los sigáis, nem os sigais. como el Porque relámpago como o relâmpago, que y ella escribe que ele escreve leste a oeste, este raya oeste, leste-oeste, como el relámpago porque como o relâmpago ilumina desde un desde extremo del cielo uma até a hasta el outra otro, extremidade do céu, e aí escreve oeste, este. leste. Assim Também será o Filho do Homem no seu dia. Escribe séptimo milenio. E escreve sétimo milênio. Pero primeiro es necesário que Mas padezca primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por essa el día del geração. Hijo del Hombre y las obras O dia do Filho do Homem e as obras que fará em sua vinda. Podem sentar, por favor. nos dice en el mensaje Nos diz na mensagem que él predicó ese viernes que ele pregou nessa sexta-feira, antes como introdução ao tema do domingo, el día del Hijo del Hombre y las obras o que dia hará en do su Filho venida, do Homem e as obras que fará na sua vinda, que foi pregado em 21 de agosto de 2015, en Santa Cruz, Bolivia. em Santa Cruz, Bolívia. Aí, Vamos a ver, es el del a que vamos ver é a do 23, domingo 23 de agosto de nos 2015. dice en esta parte, E nos diz nessa parte da introdução a esse tema, dice, diz: Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus apareceu a Abraão. E depois apareceram os anjos Gabriel e Miguel a Ló, lá em Sodoma e Gomorra. E en el libro de citas, E no livro de citações, en la página 120, na página 120, párrafo 1069, parágrafo 1069 nos diz. Agora notem, Agora notem, Jesus disse que isso aconteceria outra vez, como nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. Outra vez o Espírito de Deus viria sobre um mortal em carne humana. Esse homem comia carne de carneiro e bebia leite de vaca, e comia manteiga e pão em carne humana. E Abraão disse: É Elohim, Deus manifestado em carne humana. Jesus prometeu que Deus, antes da sua vinda, seria manifestado em carne humana outra vez. Isso é o Espírito, somente há um Deus se manifestando a si mesmo, separando outra vez Ló de Abraão. Ló escolheu o mundo e Deus destruiu seu mundo e separou Abraão e a Ló. Ló, sendo o tipo de um crente carnal que não creu que isso era certo, ele nada mais foi para Sodoma. Ló era 1 centavo. Abraão era $1 de prata. Assim que tem que ser 100 Lós para equivaler um Abraão. E aí escreve a vinda do Filho do Homem em cima. A vinda do Filho do Homem é igual. O Espírito de Deus viria em carne humana. Continua dizendo nosso irmão William, ou seja, que aquela manifestação de Deus representa para o tempo final a manifestação do Filho do Homem com seus anjos, e seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias para o tempo final, do qual na página 126 do livro de citações, no parágrafo 119, nos diz 1119, e Deus mesmo apareceu na forma de um ser humano, a semente natural de Abraão, antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa para essa semente real antes que o Filho
prometido regresse. Escribe el hijo prometido. E escreve o filho Y prometido, encima escribe e em cima escreve, donde dice vuelva el hijo onde prometido diz, ahí, volte o no meio filho escribe prometido, aí no Jesús, meio escreve Jesus, Moisés Moisés y Elías. e Elias. Y arriba también escribe E la em cima simiente também de escreve, a Abraham semente de Abraão es igual, el hijo é igual prometido. ao filho prometido. Y miren ahí mismo en esa misma E veja aí página, mesmo nessa mesma párrafo página, 1122, parágrafo 1122, nos dice nos diz, como foi nos dias de Sodoma, como foi nos assim dias de será Sodoma, quando o Filho do assim Homem será quando o Filho do Homem se tornará manifesto. Não o Filho de Deus, mas Filho do Homem, ser feito manifesto. Quando ele está sendo revelado, tornado conhecido a sua igreja. Filho do Homem será revelado pouco antes do Filho prometido. E aí volta a escrever Jesus, Moisés e Elias. Abraão tinha visto Deus em muitas formas diferentes, em uma luz e visões. Mas aqui estava Deus em um homem pouco antes de que aparecesse o Filho esperado e prometido. Jesus disse que antes que volte novamente o Filho prometido, Elohim se tornaria sua palavra manifesto em carne. Deus, Senhor, gostaríamos de ver Jesus, Deus manifestado, ou mesmo em todas as eras. Sempre foi. Ele se escondeu dentro, por trás de carne humana. É Deus em você. O qual, no livro dos selos, aí na página 277, nos diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o Anticristo e ele chame os seus. É o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, o qual é a vinda do Senhor. No mesmo livro dos selos, na página 256, aí nos fala nosso irmão Branham, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William: o ministério de Moisés se repetiu em Jesus e se repetirá neste tempo final. E o ministério de Elias se repetiu em Eliseu. Depois se repetiu por terceira vez em João Batista. Depois se repetiu pela quarta vez no reverendo William Branham. Se repetirá novamente neste tempo final, por quinta ocasião, como uma das duas oliveiras, os dois ungidos de Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14, que vem essa promessa, essa profecia, desde Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14. Como Deus fará? Simples. Não será Moisés literalmente, mas um profeta como Moisés. Isso é o que diz a Escritura. Profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis. E a promessa da vinda de Elias não será Elias literalmente, mas um profeta como Elias. Assim também os judeus o esperam. E isso é para o tempo final, para o dia da era da pedra angular. Porque a vinda do Filho do Homem 2000 anos atrás foi em era de pedra angular. Depois encontraremos que Deus já nos deu uma amostra pelo reverendo William Branham em uma manifestação do Filho do Homem, do Espírito Santo, do anjo do pacto, de Cristo em Espírito Santo, velado e revelado no reverendo William Branham,
iglesia, falando à sua igreja. Essa foi a citação que lemos, que es la cita que é a citação 183 183 del libro de citas, do livro de citações, en donde nos habló. onde nos falou, Vamos a ver si es esa. vamos ver se é essa, De la página 22, da página 22, onde ele ali nos mostra la venida del Hijo del Hombre, a vinda do Filho do Homem gracia, em graça, y nos muestra que la segunda e vez nos mostra que a segunda vez ou a próxima vez seria en juicio. em juízo. Y revelado en el reverendo William Branham, E revelado no reverendo William Branham falando à sua y igreja llevando a cabo la obra e realizando a obra de precursar a segunda vinda de Cristo. en el mensaje, Na mensagem, la simiente de discrepancia, a semente de discrepância, en la página 26, na página 26, nos diz, agora, aqui está está uma mulher, nunca la he visto. nunca a vi. Jesús encontrou uma mulher, Jesus encontrou uma mulher como essa uma vez. talvez não em Talvez mesma condição, não na mesma condição, eu não eu sei. não sei. Eu não sei. Ele estava aí na Ele fila, estava aí na fila em essa atividade, nessa atividade. tocava Ele correspondia a uma mulher delante dele, passar diante dele nessa vida que tinha, atividade que tinha, em donde passavam onde para passavam para que orasse as pessoas, pelas pessoas. vean allí, Vejam aí, uma maneira era uma maneira pública, aberta, pública, se via lo que hacía él, lo que o hablaba, que ele fazia, o que ele falava, e por eso hicieron imitaciones por isso fizeram imitações de las dos etapas, dessas primeiras duas y ahora etapas. se encuentra con una, E agora se encontra com uma mulher e toca esta parte aquí, corresponde essa parte aqui. Agora aqui está uma mulher, nunca a vi. Jesus encontrou uma mulher como essa uma vez. Talvez não na mesma condição, eu não sei. E ele estava ao lado do poço, ele tinha necessidade de passar pela Samária e encontramos que Samária estava na parte de baixo da colina do monte. Ele ia para Jericó, melhor dizendo, e ele foi por Samária e foi a uma cidade de Sicar, e ele assentou-se junto ao poço e mandou os seus discípulos buscar alimento. Quantas raças de pessoas há no mundo? 3. Cão, Sem e o povo de Jafé. Todos viemos de Noé. E o resto do mundo foi destruído naquele tempo. Só há 3 raças de pessoas, de gente. Aquele judeu, gentil e samaritano. Os quais eram metade judeu e metade gentil, ou seja, o samaritano. Era metade, meio a meio. E essas são todas as raças que há no mundo. Vejam, somente 3. Tudo em Deus é perfeito em 3. Igual que estes 3 dos que estava falando nessa noite. 3 etapas de discrepância. 3 etapas da palavra encarnada e assim por diante. E ele escreve ali, 3 etapas da palavra encarnada. Agora, e quem falou com os judeus, disse a Felipe, quando trouxe Natanael, onde ele estava e disse, ouvi quando estava embaixo da árvore. Ele disse, Andrés tinha trazido Pedro, ele disse, teu nome é Simeão, e tu serás chamado Pedro. De agora em diante, disse, tu és o filho de Jonas, vem? Agora, esses eram todos judeus. E aí escreve 1. Depois escreve 2. Mas aqui ele vai a um gentil. Não gentil, mas uma samaritana.
samaritana, uma samaritana. Aí escreve 2. y luego escribe 3 E depois escreve en el 3 párrafo que sigue. no parágrafo que continua. Agora Es el tiempo de é o los tempo dos gentios. gentiles. Él nunca realizó Ele eso, nunca ni realizou isso nem sequer uma vez aos gentios. en las Escrituras. Examine as escrituras. Nunca. Pero él lo prometió Mas en ele Lucas prometeu em Lucas 22 que él lo que haría ele antes de su faria isso antes da Pero sua ele se vinda. sentou allí. Mas ele se assentou ali e aqui veio uma metade judia e metade gentia. Uma mulher. Y él le E dijo, ele lhe disse: "Dame mulher, de beber". dá-me de beber. Y ella dijo, pues, E ela disse: ora, no debes pedirme tu não eso. deves me pedir isso. Hay una Somos, segregación aquí. há uma segregação aqui. Tu és um judeu e eu sou samaritana. Él dijo, Ele disse: pero si tú supieras mas se tu soubesses quién estás hablando, com quem estás falando, me pedirías tu de beber. me pedirias de ¿Qué beber. estava haciendo él? O que ele estava Él fazendo? estava poniéndose Ele en estava contacto con se colocando em contato com seu espírito. Y él escribe E poniéndose ele en escreve: contacto se colocando em contato con el espíritu com o espírito de la mujer samaritana. da mulher samaritana. Y tan pronto como él E supo su problema, tão pronto como ele soube seu problema, bom, ele disse que fosse buscar o seu esposo. Ela disse que não tinha nenhum. eso es correcto. Ele disse: Has certo, tenido 5. Ahora, isso é correto. Tu tiveste 5. Agora vejam, quando os fariseus viram fazer isso, correto. Ali havia discrepância com a palavra. O que eles disseram? Eles disseram: este homem é Beelzebul, um adivinho, vê? E Jesus disse: todo aquele que falar isso contra o Espírito Santo, quando ele vier fazer o mesmo, nunca será perdoado. Aí está a sua discrepância, vem? Mas ele disse que ele os perdoaria, porque o Espírito Santo não tinha vindo. O sacrifício, o cordeiro não tinha morrido. Mas aquela mulher não pensou isso. A mulher disse: Senhor, me parece que tu és profeta. Eles não tiveram um profeta por centenas de anos e disse: vejo que tu és um profeta. Agora sabemos que o Messias, o qual é chamado o Cristo, Messias, o Cristo, é ungido. Uma pessoa ungida com o Espírito de Deus. Quando ele vier, isso é o que ele fará. Bom, se isso foi o que ele fez, então ele é o mesmo ontem e hoje. Essa foi a maneira que ele se revelou então. Não é a mesma coisa hoje? Ele tem que ser. Agora, aqui é uma mulher e um homem que se encontram de novo. Ela não é aquela mulher. Eu não sou aquele homem. Mas, com todo o mesmo Espírito Santo, está aqui. E fez a promessa de que as obras que ele fez, nós faríamos a mesma coisa nos dias em que o Filho do Homem se revelaria. Vejam, por isso foi que em várias ocasiões, mas nessa em particular, quando aquela jovem zombou do irmão Branham, falando o que disse ali sobre a religião, porque disse: se eu não desejaria, eu não permitiria que a minha vaca entrasse nessa religião. E veja o que lhe aconteceu a essa jovem, o qual aí está mostrando, vejam que está sendo cumprida essa parte, e foi quase ao momento, porque foram 2 dias onde Jesus tinha dito uma coisa que falarem contra o Espírito Santo, ou seja, nesse momento, uma coisa que falar contra o Filho de Deus ia ser perdoado porque não estava o sacrifício ainda efetuado. Mas ele enviaria o Consolador, ele enviaria o Espírito de verdade, ele enviaria o Espírito Santo no meio da sua igreja. E ele diz uma coisa, que falarem contra disso não seria perdoado. Continua sendo mais severo, mais severo, mais severo cada vez. E
aquí él lo habla y dice, Aqui ele fala e "No soy diz, aquel hombre", dice, "Yo no eu não soy sou Jesús". aquele homem, ele diz, eu não sou Y Jesus. esta no es E essa não esa é mujer que estaba allí, essa mulher que estava ali. pero Mas una cosa sí uma estaba allí, coisa sim estava y ali. era el Espíritu E Santo. era o Espírito Santo. O sea que allí Ou seja, que ali estava Deus cumprindo as obras la manifestación da del Hijo del manifestação do Filho do Homem Hombre, profeta, em um era profeta. Dios cumpliendo las obras del Espíritu Era Santo Deus en ese cumprindo as momento. obras do Espírito Santo nesse momento no reverendo William No Branham. era el reverendo William Branham, Não era o reverendo William Branham, era o Espírito Santo. al reverendo William Branham. Usando o reverendo William Branham, era Deus. Ahora miren en la página 123 del Agora libro vejam de- na página 123 do livro de citações. en el párrafo No parágrafo 96 1096, nos dice, nos "Ahora, diz, al venir, agora, él ao tuvo que vir, venir como ele el teve Hijo que del vir Hombre, como o Filho do porque Homem, las Santas Escrituras porque a dijeron que él Santa lo haría. Escritura disse que ele faria. Deus levantaria Deus um levantaria um profeta profeta a eles, assim que ele não podia assim que venir, ele não podia vir, chamando-se a si mesmo chamando-se a Filho de si mesmo Filho de Porque Deus, não era essa porque não dispensação. era essa dispensação. Ele era o Filho do Homem profetizando Ele era o para Filho do Homem profetizando para cumprir e revelando a eles todas as coisas que tinham sido feitas em tipo lo que ele era. em tipo que ele era. Então Então ele estava na terra como Filho do Homem. Vejam essa mulher sirofenícia correr para ele e disse, Filho de Davi, Ten misericórdia de mim. tenha misericórdia de mim. Ele nunca nem sequer levantou sua cabeça. Ela não tinha nenhum direito de chamá-lo filho de Davi. Ela era uma gentia. É como minha filha. Ela não pode claramente. Ela não tem direitos em mim como esposo ou esposa como filha, ou minha esposa como filha. No entanto, ela é minha filha e minha esposa, mas ela é minha filha no Evangelho. Mas ela terrenalmente não tem direito de me chamar pai. Ou seja, sua esposa. Agora notem, essa mulher gentia não tinha direito nele como filho de Davi. Mas o cego Bartimeu sim. Vem, ele era judeu. Agora, ele veio como filho de homem. Você tem que saber essas palavras e essas coisas. Há uma parte aqui também, da página 126. Parágrafo 1123 diz, veja aí, diz, agora eu penso que nisso encontramos que mudando o que ele fez, sim notarão, ele veio no nome de 3 filhos. Ele veio no nome do Filho do Homem e no Filho de Deus, no Filho de Davi. Ele veio como Filho do Homem. Agora em Ezequiel capítulo, em Ezequiel 2:3, o Senhor mesmo chamou Ezequiel o profeta, o Filho do Homem. Filho do Homem quer dizer, significa um profeta. Ele tinha que vir assim para cumprir Deuteronômio 18:15, o que Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós um profeta como eu. Ele nunca se chamou o Filho de Deus, se referiu a si mesmo o Filho do Homem, porque ele tinha que vir de acordo com a Escritura. Agora continua dizendo ali, no parágrafo 1096, em cima aí é onde diz, a Sirofenícia era gentia, Bartimeu era judaica. Ele escreve ali isso. E a estrela de Davi à direita que tinha desenhado com a palavra tipos. Veja Hattie Wright, essa vez, quando essa terceira etapa
Você recorda? De tanta coisa, essa mulher disse a coisa correta. Você tem que dizer a palavra correta. Essa coisa correta a Deus. Note agora, ele veio primeiro como profeta e o crucificaram. Os seus o crucificaram. Ele veio como filho do homem. Então, depois, o Espírito Santo veio. Ele foi, então, o Filho de Deus. Deus é Espírito. Ele era o Espírito Santo, o Filho de Deus. Ele veio através das eras da igreja como Filho de Deus. Agora, no milênio, ele será o filho de Davi, sentado sobre o trono de seu pai Davi. Ele não é chamado filho de Davi agora. E recordem, entre o Filho de Deus, na era da igreja de Laodiceia, no meio, entre o Filho de Deus na igreja de Laodiceia, eles o expulsaram. E em Lucas, ele disse que ele ia ser revelado outra vez como Filho do Homem, o profeta, cumprindo o resto das Escrituras. Vem? Ele é revelado nos últimos dias como Filho do Homem, de acordo com Malaquias 4. E todas as demais profecias pertencem a essa hora. Aí desenha uma estrela de Davi ao lado e escreve Filho de Davi para judeus, Filho do Homem para gentios. E embaixo também, aí escreveu Filho de Deus é igual o Espírito Santo, é igual na era ou nas eras. E também escreve Filho de Davi é igual no milênio. Continua dizendo aqui, nosso irmão William, houve uma manifestação de Filho do Homem no reverendo William Branham. Mas ele já se foi. Mas ele disse que haverá outra manifestação do Filho do Homem para anunciar os juízos divinos. Portanto, será uma manifestação do Filho do Homem, já não em misericórdia. E essa outra manifestação do Filho do Homem, já não como misericórdia, será em uma nova dispensação. Já não sob a dispensação da graça, onde esteve essa manifestação do Filho do Homem, no reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor. E nos diz nosso irmão William que o irmão Branham disse que haverá outra manifestação do Filho do Homem para anunciar os juízos divinos. Portanto, será uma manifestação do Filho do Homem, já não em misericórdia, mas em juízo divino, para anunciar o dia de vingança do nosso Deus, onde se deteve Cristo quando leu Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 2, lendo, ele se deteve na metade da passagem de Isaías 61, lá no versículo 2, fez a leitura, a deteve no capítulo 4, a teve no capítulo 4 de São Lucas. Por que não continuou lendo Jesus Cristo? Porque ele ia dizer, hoje se cumpriu essa escritura. E a proclama, ou pregação, a proclamação ou pregação do dia de vingança do nosso Deus, ele não estava realizando em sua primeira vinda, ou seja, não estava realizando as obras do cumprimento da vinda do Filho do Homem no meio do povo hebreu, não estava realizando essas obras de pregar o dia de vingança do nosso Deus. Por isso se deteve aí, porque como ia dizer depois, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós, pois tinha que parar, se deter onde correspondia a parte do cumprimento do que ele veio realizar. Ele estava proclamando o ano aceitável do Senhor. Portanto, até aí, ele tinha que ler a parte de proclamar o dia de vingança do nosso Deus, tinha que transcorrer ao redor de 2000 anos para continuar a leitura dessa passagem de Isaías, capítulo 61, versículo 1 em diante.
Já tivemos uma manifestação do Filho do Homem no reverendo William Branham, porque a manifestação do Filho do Homem é a manifestação de Cristo em Espírito Santo através de carne humana em um homem, em um profeta. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E é por meio de profetas que vem a palavra para o povo. Vem ao profeta primeiro e através do profeta depois o Espírito Santo fala ao povo. Por isso é que Deus diz a Ezequiel, filho do homem, porque ele vinha, porque ele tinha a palavra de Deus e através dele se manifestava Deus em Espírito Santo, trazendo a palavra ao povo. Na página 12A, parágrafo 126, nos diz: porque ele não foi reconhecido como filho do homem, como filho do homem, porque o filho do homem é a revelação espiritual de profeta. Filho do homem significa profeta. E em cima escreve, filho do homem é igual profeta. A revelação, espírito de profeta. A palavra de Deus para esse dia era, ou dispensação, escreve ele aí. Agora, se vocês virarem suas Bíblias para Ezequiel capítulo 2, versículo 1, vocês encontrarão que Ezequiel era o profeta. A palavra de Deus para aquele dia, e o próprio Senhor o chamou filho do homem. Jeová chamou um homem filho do homem, tal como Jesus se revelou a si mesmo como filho do homem. O que era isso? A palavra prometida daquela hora sendo manifestada. O mesmo Deus, Deus do tempo de Ezequiel, Deus do tempo de Jesus, filho do homem. Ele não foi naquele tempo, ele era o filho do homem, ele não foi reticências. Naquele tempo ele foi o filho do homem porque ele tinha vindo para se revelar a si mesmo a Israel como um profeta. E eles o rejeitaram, e essa era a profecia, que eles o receberiam no nome do Filho do Homem, um profeta. Aí escreve o nome do Filho do Homem. Porque isso estava de acordo à palavra. Em Deuteronômio 18:15 diz: o Senhor teu Deus levantará um profeta como eu. E quando ele veio, se identificou a si mesmo com o seu ministério como homem. Não como filho de Deus, mas como filho do homem. Deus é Espírito, e ele se revelou a si mesmo como filho do homem. O que deveria fazer, e eles estavam cegos e não puderam ver. Mas agora, os gentios, ele se revela a si mesmo como filho de Deus, o qual é o Espírito Santo. Aí veja, em cima tinha escrito filho do homem igual a palavra prometida, manifestada em carne, em um profeta. Filho de Deus é igual ao Espírito Santo. Através das eras da igreja, serviu no batismo do Espírito Santo, mas Jesus diz aqui, para fazer que Malaquias 4, o restante dessas escrituras, sejam reais para vocês, vejam, que nos últimos dias, justamente antes da vinda, a condição mundial seria como a de Sodoma, e o Filho do Homem se revelaria a si mesmo como Filho do Homem, tal e como fez nos dias de Sodoma. Acusadores cegos. Não podem ver isso? Suas palavras são verdadeiras. Sem cravos, sem cicatrizes nem marcas, sem espinhos. Aí escreve sem cicatrizes, sem espinhos. É o Filho de Deus personificado em sua igreja como Filho do Homem. Tem que cumprir Malaquias 4 e o resto das Escrituras. O Filho do Homem revelado então como profeta.
filho de Davi, o rei. E agora o Filho de Deus para as eras da igreja. E desenha uma estrela de Davi e escreve Filho de Davi. Como Deus não é homem, Deus é Espírito, e o Espírito, Filho, é o Espírito Santo, o qual está revelando a era da igreja. Mas está prometido aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado. E escreve profeta em cima do Filho do Homem. E onde diz o Filho do Homem revelado então como profeta, filho de Davi, o rei, e agora o Filho de Deus, aí uma flecha ao lado, aí mesmo, uma pedra angular. Agora nosso irmão William continua dizendo, Jesus Cristo falou da vinda do Filho do Homem no campo profético e foi o tema mais importante da pregação de Jesus para o último dia. O reverendo William Branham nos diz, em uma citação aqui, do livro de citações, a qual corresponde a mensagem Obras de Fé Expressa, página 44 em espanhol, pregado em 26 de novembro de 1965, o mês anterior da sua partida, e diz, o Filho do Homem, página 164 deste livro de citações, parágrafo 1465 diz, o Filho do Homem será revelado em um corpo de carne. Vocês, pessoas da igreja, exatamente como foi antes dos dias de Sodoma, um grupo chamado fora que estavam crendo na promessa de Deus. E na página 165 desse livro de citações de mensagem do reverendo William Branham, na página 165, parágrafo 1471, que recolhe essas palavras que são tiradas da mensagem, tratando de fazer a Deus um serviço, página 33, de 27 de novembro de 1965, ou seja, no outro dia da citação anterior, diz, este não foi Elias, isto foi o Espírito de Deus sobre Elias. Vamos tê-lo aí também, porque aí também nos escreveu algo ali. Isso foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias era só um homem. Estou na página 165, parágrafo 1471, onde está nos lendo aqui nosso irmão William. Elias foi só um homem. Agora tivemos os Elias e abrigos de Elias e mantos de Elias e tudo de Elias. Mas o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele virá, segundo Mateus 17, Lucas 17, 30. Diz que o Filho do Homem se revelará entre seu povo. Não homem, Deus, mas virá em um profeta. E nunca teve dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo. E se é assim, um pertence à era anterior, ou dispensação anterior, e outro a outra. Aí ele escreve dois profetas maiores. E também escreve o Filho do Homem em um profeta. Elias é igual, é Jesus Cristo. Continua dizendo nosso irmão William, vejam que simples é o mistério do Filho do Homem. Portanto, vigiem. Ore muito para o culto de domingo, ou seja, para a mensagem que ele iria pregar nesse próximo domingo, a qual vamos ver hoje. Já vimos que no corpo místico de Cristo, em sua igreja, o dia do Filho do Homem é a era da pedra angular. E quanto a tempo cronológico, o dia do Filho do Homem é o 7º milênio de Adão até aqui, no qual terá sua manifestação final no meio da sua igreja. E Israel, o povo hebreu, verá essa manifestação e dirá, este é quem nós estamos esperando. Tão simples assim. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem
as maiores promessas e gloriosas correspondentes a este tempo final, para receber a fé, para serem transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E é a voz de Cristo, o anjo forte que desce do céu, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, que nos dará a fé, a revelação, para a nossa transformação, a fé de rapto. E para nos dar essa fé de rapto, pois Deus tem que ter um véu de carne no meio da igreja, para cumprir essa promessa e assim dar ao povo que vai ser transformado, dar ao povo que tem a bênção da primogenitura, dar ao povo que tem o Espírito Santo. Na página 1 do livro de citações, o parágrafo 1, há uma parte ali que ele fala de que vinham de todas as partes buscando esse pão. E vejam no livro das eras, ele ali, fazendo referência a essa visão ou sonho, nos diz algo muito importante. E vamos ter aqui o livro de citações e também o livro das eras, sem editar. Porque a fé de rapto é para aqueles que têm o sinal aplicado, que têm o batismo do Espírito Santo e que estariam recebendo esse anjo forte, estariam recebendo o cumprimento de Apocalipse 10. E diz que vamos ler essa partezinha aqui, deste parágrafo 1, da página 1 do livro de citações. Em cima diz que foi uma manhã, como às 3 da manhã, e diz que o Senhor Jesus Cristo deu uma visão. E para já depois vocês leem. E essa partezinha aqui onde diz: ali haviam aves brancas em pé perto dele, mas elas não comiam muito disso. E então o Senhor me disse a mim: tu os conheces? Eu disse: não. E então ele disse: esse é teu tabernáculo e eles não comem o pão de vida. Aí desenha uma estrela de Davi à direita e à esquerda desenha outra estrela de Davi e desenha uma pirâmide, as eras e a flecha para a era de Laodiceia e uma flecha para a brecha. Eu estou te enviando por este caminho. Então eu viajei para o oeste. Ele seguiu mais adiante. Depois da brecha, essa, o próximo é a era da pedra angular. Eu fui então trazido a uma planície, onde uma plataforma foi levantada. Aparentemente estava embaixo de uma grande carpa, tendo o auditório. E do lado desenha uma pedra angular e escreve: grande carpa, grande tenda. Ali haviam cortinas estendidas atrás da plataforma. O Senhor então me disse que puxasse para trás as cortinas. E quando fiz, eu olhei uma grande montanha de pão de vida. E então disse: alimente a estes. Montanha de pão de vida, aí à esquerda desenha uma pedra angular. E me virando ao redor, eu olhei pessoas vestidas de branco, vindo de onde quer, de todos os lugares, formando uma grande audiência. Ele escreve aí do lado: pão de vida. Agora vejam, na página 521 deste livro das eras, e nos vem à mente as palavras que sempre nos dizia nosso irmão William: tenham bons telões,
tenham receptores, tenham bom som, conectem-se com Porto Rico. Ou seja, que quando tudo isso estiver ocorrendo, já estejam preparados. Inclusive dizia, até a parte do cântico devocional, estarão acompanhando Porto Rico. Quem são os que estariam acompanhando Porto Rico? E os que estariam em Porto Rico? E os que estariam conectados? Essa grande audiência. Veja quem são. Vejam. Aí diz, porque ele aqui nessa frase recorda a visão. E veja o que o irmão William escreve ali. Onde diz o parágrafo 194. E há um montão de coisas que fiz que muitos dos meus irmãos não entenderam. Muitos dos meus irmãos lá no campo não entendem por que eu fiz, mas, Pai, eu fiz porque fui guiado a fazer. Rogo, Pai, que Tu nunca me permita estar envergonhado dessa orientação. E nós também não devemos estar envergonhados da orientação divina e do que Deus está fazendo e como Deus está fazendo e como Deus está nos guiando. Mas continue me guiando, Senhor, e continuar fazendo como sou guiado a fazer. Me ajude, Deus, porque eu busco sinceramente conhecer Tua vontade, para que possa fazê-la para trazer como Tu me mostraste há muitos anos, quando deixei essa igreja. O pão de vida às pessoas do mundo. E eu vi essa grande montanha de pão. E santos com vestimentas brancas, vindo de toda a terra para comer este pão de vida. E em vestes brancas escreve, com o Espírito Santo. Agora, entendem o porquê. Nem todos estão recebendo essa grande bênção, porque não tem o Espírito Santo. Todos aqueles que seguiram o Espírito Santo no meio da sua igreja, o qual nos disse, e nos trouxe as boas novas, e nos disse tudo o que tínhamos que fazer, e neste tempo final, vemos o cumprimento, vemos as obras do Filho do Homem, fazendo-as no meio da igreja. Vejam essas pessoas que são identificados como os que entenderiam, os que escutariam e receberiam todas essas promessas, pois claro que vão estar conectados com Porto Rico, se são os que têm o batismo do Espírito Santo, têm o Espírito Santo em suas vidas, em seus corações, consequentemente, vão estar braço a braço, unidos com a ilha do Cordeiro, a ilha da qual Deus teve misericórdia, e a ilha na qual em seu escudo tem, em seu brasão tem o livro dos 7 selos, a ilha na qual, vejam, levantou Deus esse poderoso arcanjo, o qual esteve no meio da igreja, nos trazendo as boas novas, nos trazendo toda essa mensagem. A ilha do Cordeiro, a ilha do Leão. Vejam onde faz a mudança de Cordeiro a Leão. Em uma ilha. Na ilha de Patmos, representada Porto Rico, Deus nos tirou dali a João e o levou a outro lugar para mostrar como ele ia se manifestar como leão.
a mudança o fez na própria ilha de Patmos. Na mesma ilha de Patmos. Veja como na mesma ilha de Porto Rico, ele muda de cordeiro a leão. Por isso somos os benditos. E sempre estamos dizendo, bendito. Os benditos de Deus. Como são todos os escolhidos em toda a América Latina e o mundo inteiro. Porque todos aqueles que têm o batismo do Espírito Santo têm essa representação na sexta dimensão, são os que estão recebendo a fé de rapto e são os que serão transformados. Não há lugar a dúvida disso. Vindo de toda a terra para comer este pão de vida. Essa grande audiência hoje está conectada, hoje está vendo e está escutando as palavras que estão sendo faladas desde esse lugar. Vejam como se cumpre tudo de uma forma tão simples. Podem dizer, quando isso ocorrer, eu me conecto. Já quando isso ocorrer, nós estaremos nos desconectando dessa terra e sendo colocados no rapto, na ceia das bodas do Cordeiro. Já para esse tempo, não queremos nos conectar com as coisas terrenas. Para esse tempo, nos conectaremos direto à ceia das bodas do Cordeiro. E eu vi essa grande montanha de pão e santos com vestimentas brancas. Com o Espírito Santo, escreve ali. Vindo de toda a terra para comer este pão de vida. Ó Deus, permita-me. Ó Deus, permita que nunca falhe em alimentar as pessoas com o pão de vida. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. E o que contém essa revelação? Ou essa revelação? O mistério do sétimo selo. O mistério da vinda do Senhor à sua igreja. O mistério da vinda do Filho do Homem à sua igreja. O qual causou silêncio no céu, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando esse selo foi aberto no céu. Por quê? Porque não convém que as pessoas saibam o mistério, até que chega o tempo para ser aberto esse mistério, para que não façam personificações, não imitem, porque para os dias da vinda do Filho do Homem, 2000 anos atrás, houve imitadores como Teudas e Judas, que vieram antes de Jesus. E Jesus disse, desses imitadores que vieram diante dele, antes dele, que eram ladrões e assaltantes. Agora vejam na página 126 do livro de citações, parágrafo 1120, nos diz: como eu estava dizendo a vocês nessa manhã, ninguém se atrevia a seguir Moisés ali dentro. Deus nunca tratou com dois. Ele sempre trata com um. Ninguém se atreveria a personificar, imitar Moisés. Era morte. Morte natural. Tratar de personificá-lo, de entrar naquela coluna de fogo com ele. Assim que nem todas as pessoas está feita. Você não nasce dessa maneira, de entrar no sobrenatural. Mas Deus colocou alguns sobre a terra para representá-lo como embaixador dele. E esse embaixador é ordenado por Deus para entrar no grande e desconhecido sobrenatural e discernir e trazer à luz coisas que a mente natural não pode perceber. O que é Deus? Deus atrás de peles humanas. E escreve Deus em carne. E escreve um embaixador de Deus é igual a um profeta. E em cima também escreve
personificar Moisés era a morte. Todos, sigue diciendo este hermano, Continua dizendo o nosso irmão William, todos os imitadores são qualificados nessa forma, e sobretudo os do campo espiritual, e não terão bom futuro. Os imitadores têm seu lugar onde irão ao final do caminho. Portanto, e não é bom para eles, e ninguém deseja esse final, nem eles mesmos. Na página 124 nos fala ali também, no parágrafo 1103, nos diz, mas nos últimos dias ele deve regressar outra vez, mas uma coluna de fogo deve regressar outra vez para manifestar o Filho do Homem, para mostrar a palavra, a luz. As tradições que foram serão tiradas. Nada vai aborrecê-lo. Já vai ser feito de qualquer forma. Já será feito de qualquer forma. Deus derrubará essas denominações e tradições. Com que tipo de espírito Ele o fará? Como Ele fez na primeira vez. Veja o que Ele fez nos dias de Elias, nos dias de João. Não penseis dizer dentro de vós que vós tendes a Abraão, vosso pai, porque Deus dessas pedras pode levantar filhos a Abraão. Não penseis, porque eu pertenço a isso e pertenço àquilo, vem? Deus arrancando o véu, vem para mostrar quem Ele é. E escreve a coluna de fogo para manifestar o Filho do Homem, hoje. Nessa mensagem que lemos, da semente de discrepância, vejam na página 16. E 17 diz, a mesma coisa foi feita hoje. Eles matam a influência. Dizem, esse grupo de fanáticos, não há nada especial neles. E pois isso é discrepância. E encontre a palavra cara a cara e veja o que ela é. Veja se Deus interpreta a sua própria palavra. Deus é capaz de levantar dessas pedras filhos de Abraão. Amém. Há um escrito de um estudo bíblico. Vamos ler aqui essa parte, onde está colocado um extrato da mensagem, respeito, diz, e Moisés disse, eu fiz isto, já 10 milagres diante de vocês, e Deus lhes deu 10 milagres, e depois vocês têm medo no mar. Certamente. Quanto mais será necessário para que vocês creiam? Ele regressou e tomou sua vara e manteve diante do mar. E a tempestade desceram e sopraram para o outro lado e eles cruzaram. E quando chegaram lá, imediatamente começaram a se queixar de que não tinham pão. Vem? É exatamente o mesmo. Então Deus fez chover pão dos céus para eles. Então, eles se queixaram de que não tinham água. E simplesmente tinham uma queixa após outra. E eu percebo, vocês dizem, bem, talvez eles eram do tipo não convertido. Bom, talvez eles eram. Havia uma multidão mista que atravessou com eles. É certo. Porém, ali, um dia nós percebemos que até Maria, uma profetisa, e Arão, o sumo sacerdote, zombaram da esposa de Moisés porque ela era etíope. E pensaram,
Não haviam tantas mulheres suficientes em nosso próprio grupo para se casar, ao invés de ir lá e se casar com essa mulher? Essa não era a escolha de Moisés. Aí escreve: Maria e Arão zombaram da esposa de Moisés. Essa não era a escolha de Moisés, essa era a escolha de Deus para Moisés. E quando eles ridicularizaram disto, aquilo aborreceu Deus de tal maneira até que ele feriu Maria, a profetisa. Ele escreve aí: a esposa de Moisés era etíope, enchendo de lepra a própria irmã de Moisés. Que disso? Ela, uma profetisa, mas o que ela estava fazendo? Ela estava zombando e fazendo uma irreverência ao mensageiro de Deus, o mensageiro do pacto desse dia. E ela foi irreverente, sem reverência. E também Arão, o sumo sacerdote, o próprio porta-voz de Moisés, correto, ele estava com ela. E Arão, então, quando ele viu sua irmã ferida com lepra, ele foi e disse a Moisés: você deixaria sua própria irmã morrer? E Moisés entrou no tabernáculo e se prostrou diante do Senhor. E começou a chorar e clamar a Deus misericórdia para sua irmã. E o Espírito do Senhor desceu e disse: chame Arão e a Maria, para que se levantem aqui perante mim. Ó, irmãos, vejam aí. Aí essa parte ele escreve do lado, no templo, ou seja, tabernáculo, e desde aí está e vem a misericórdia, porque aí está, tudo isso ele está escrevendo, porque aí está o sangue da expiação. E se não, ou seja, se não está o sangue da expiação, e se não, sai falado o juízo divino. Deus exige respeito. Deus manda sua mensagem. Você ouça e você reverenciem. Não importa se chamam um santo de santos roladores ou um montão de coisas que te chamem. Deixe que o mundo faça o que eles quiserem. Mas vocês respeitem, deem respeito. Assim que ali estava Maria, Deus disse: chame Maria e chame Arão. Ou chame Arão aqui, teu irmão e tua irmã. Aqui permaneçam diante de mim. E aí escreve: diante de Deus, em pé. E escreve também: Deus demanda respeito para ele. E escreve ES, ou seja, Espírito Santo. Sua mensagem, sua obra, seu povo e seu mensageiro. Vejam, a obra também merece respeito. O povo merece respeito. O mensageiro merece respeito. Agora o que continua dizendo aqui, vejam. Vejam, eu trouxe, mas vamos ler. Ele neste escrito aqui, já que estamos falando do trono. Creio que tínhamos lido, mas vejam. Ele diz aqui: se o sacrifício é tirado do lugar de intercessão no céu, e esse trono se converte num trono de juízo, e ninguém pode chegar a esse trono de juízo. Lemos algo ali no livro de Citações, onde haverá misericórdia para os 144 mil hebreus no templo de Cristo, em sua igreja, onde Cristo estará em toda a sua plenitude no último dia, onde haverá misericórdia para os 144 mil no trono humano de Deus. Nesse novo propiciatório aí, e desde aí Deus estenderá misericórdia para com o povo hebreu.
para os 144 mil. A palavra foi completamente vindicada por aqueles cristãos primitivos, como Deus os libertou de tudo, e doenças, e eles tinham profetas, e eles falavam em línguas, e interpretavam, e davam mensagens que eram provadas serem exatamente a verdade a cada vez. Mas, a respeito de toda essa palavra vindicada, as pessoas a destruíram por votação e votaram por uma denominação. Essa é a mãe de todas as organizações. Agora, se estaria acontecendo nesse tempo, que dirão? E este agora? Veja o que está dizendo aí. Porque, vejam isso, ele falou. Onde que está que diz? Creio que na 1096, onde diz que ele... Você quer me dizer a mim que ele fez de propósito, algo assim? Essa citação? Deus através de Jesus, 1094. Parágrafo 1094 da página 122. Eu confio que Deus revelará isso, e cada vez que vocês que recebem as fitas e escutam, eu espero e confio que teve um discernimento espiritual do que Deus está tratando dizer com a igreja, está tentando fazer com a igreja sem dizer abertamente. Vocês sabem, é uma coisa, algumas vezes temos que dizer coisas de tal maneira que reduzirá o grupo. Poderá causar que alguns se afastem e alguns os colocam a pensar. Mas isso é feito de propósito. Ele dizia, há uma citação que ele dizia, Billy, dizia ao irmão Branham, Billy, está tudo bem. A mensagem está tudo bem. Mas há uma coisa que eu vejo, e é que há muita gente seguindo a mensagem. Mas isso é feito de propósito, tem que ser assim. Pode ser que alguns digam, você quer me dizer que Deus faz isso de propósito? Seguramente que sim. Ele faz assim. Ele disse, quando tinha milhares ao redor dele, se não comerdes a carne do Filho do Homem, ou o Filho do Homem beberdes o seu sangue, não tendes vida permanecente em vós. Que tipo de declaração é essa? O que você crê? Que um doutor, médico, ou uma enfermeira, ou uma pessoa intelectual poderia pensar com esse tipo de declaração de um homem, com um ministério como esse? Porque dizia, coma a carne, isso é para os canibais. Bebe de beber sangue humano, isso é um vampiro. Em outras palavras, ele quer que sejamos canibais e vampiros. E toda a audiência se foi dele. E havia uma associação ministerial com ele, como 70, que tinham sido escolhidos. Ele disse, o que vocês pensarão quando olharem o Filho do Homem subir de onde veio? Esses 70 um lugar, creio que lemos, é onde eram pessoas que tinham saído dos líderes, dos fariseus e saduceus e tinham se unido ao grupo de Jesus. Isso ele não explicou. Ele nunca explicou. Paulo fez mais tarde. Ele somente disse, perguntou a estes ministros, e se virdes o Filho do Homem que sobe onde estava primeiro? Vejam, eram pessoas. Diz, estes ministros eram pessoas com conhecimento. Sem dúvida que estes homens disseram, um momento, nós comemos com ele, pescamos com ele, dormimos com ele, sabemos onde nasceu e até vimos o seu berço. E como pode este homem, dura essa palavra, a Bíblia diz que deixaram de andar com ele. O deixaram. Restavam 12. Ele escolheu 12 e um deles era um diabo. Ele então se dirigiu aos 12
Ninguém podia explicar o que ele acabava de dizer. Como podiam comer sua carne e beber seu sangue? Como tinha descido quando tinha nascido na terra, vem? Eles não podiam entendê-lo. Disse então Jesus aos 12, vós também queredes irdes embora? É quando o apóstolo Pedro disse aquela grande declaração, Senhor, a quem iremos? Vem, porque nós estamos satisfeitos que tu somente, que tu e somente tu tens a palavra de vida dessa hora. E escreve ontem e hoje. Vem, eles não podiam explicar. Você não pode explicar fé. É algo que você crê. E está tão sólido que não há nada que possa tomar seu lugar. De maneira que eles sabiam que ele preenchia essa palavra escrita. E estava o cumprimento ali. E eles sabiam que ele preenchia esses requisitos. Mas era para aqueles ordenados para vê-lo. Para os demais, não preenchia. Não, Jesus não preenchia os requisitos. Ou a palavra outra que usavam ali, não preenchiam as qualificações para cumprir tão semelhante promessa da vinda do Messias. E como vai ser possível que se cumpra nessa pessoa, em Jesus de Nazaré, e prometida para essa era messiânica? O que podiam fazer? Ir outra vez à sua igreja fria e formal de onde tinham saído? Onde iremos? Vem? Estamos persuadidos que tu tens a palavra de vida. Vem, eles não podiam explicar, mas criam. Vem? E Jesus disse, isso para diminuir o grupo. Vem? Até que ele pudesse juntar o grupo. De toda a gente, somente 11 entenderam quem realmente ele era. Eles sabiam que ele era Deus. Meu tema nessa manhã é para revelar ou tirar o véu desse Deus. Deus sempre se escondeu atrás de um véu em cada era, em todas as eras, mas ele permaneceu sendo Deus. Vem? Mas ele se esconde do mundo e se revela a si mesmo aos seus eleitos, como naquele dia aos apóstolos. E aí escreve também, Deus sempre se escondeu atrás de um véu. Ele cumpria a palavra escrita para a era messiânica. Escreve aí também. Isso já tínhamos lido, todos esses escritos. Agora veja o que continua dizendo aqui onde paramos. Da mensagem A Semente de Discrepância. Diz agora, ambas estão plenamente maduras, começaram a produzir sementes novamente, morreu. Mas floresceu novamente nos dias de Lutero, como vimos na mensagem anterior pela manhã, no café da manhã. Floresceu nos dias de Lutero. Agora, o que eles fizeram? Imediatamente depois de que esse homem morreu, fizeram uma organização. Floresceu e novamente nos dias de John Wesley, quando aqueles anglicanos, com todas as suas seguranças eternas e tudo, tinham atado a coisa a um ponto que quase é o universalismo. E o que aconteceu? Deus levantou um homem chamado John Wesley e matou toda a coisa. E tão logo ele morreu, ele, Asbury e eles, o que aconteceu? Eles se organizaram e agora você tem todo tipo de metodistas. Depois veio outros e outros, Alexander Campbell, John Smith e outros. Finalmente saíram os pentecostais, saíram de tudo isso. O que aconteceu então? Eles correram bem. O que os impediu? Vocês regressaram à mesma lama de onde saíram. Voltaram para a mesma água suja. Voltaram à discrepância. E a fazer organizações, vocês tiveram que negar a palavra. E a cada vez que Deus envia algo novo, vocês não puderam recebê-lo. Isso é correto. Discrepância novamente. E notem, como eu disse no outro dia, a primeira pequena casca que saiu dessa raiz sai nas folhas e sobe para a borla. Depois, então,
no talo novamente e sai. Essa pequena casca de trigo quase parece com o próprio grão. E nós pensávamos que era o grão, mas quando você o abre, não há grão ali. É só um protetor para o grão crescer. E ele também morre. E a vida sai dele e entra no grão. Notem. Assim chamam as igrejas que semearam. Nós verificamos hoje que as nossas assim chamadas igrejas, até mesmo aos nossos pentecostais, nós saímos. Nós não poderíamos ser satisfeitos. Nós tivemos que fazer os nossos próprios grupos. Tudo veio, nós tivemos que ter isso, tivemos que ter o outro, tivemos que ter outro grupo. E o indivíduo se levanta e diz, ele vem numa nuvem branca. Outro diz, ele vem num cavalo branco. Bem, faremos 2 grupos. Veja o que é? Semeando discrepância. Quando ele vier, seja como for, ele interpretará a sua própria palavra. Quando ele vier, vamos esperar até esse tempo. Capitão Reticências, falando sobre isso, você nem mesmo recebe a mensagem do dia presente. Sempre está olhando para o que Deus fará, ou para o que Ele fez, e ignorando o que Ele está fazendo. Essa é a maneira em que nós entramos em discrepância. Agora notamos que hoje nossas igrejas, todas as nossas igrejas, semearam aos ventos e estão colhendo tempestade. Nós não temos encontro de oração, não temos os cultos que costumávamos ter. O que acontece? Nós deixamos cair a barreira em tudo, afrouxamos em tudo. Veja até mesmo nossas igrejas pentecostais cheias de mulheres com cabelos cortados. Isso não era permitido antes. Caras pintadas usando esmalte para as unhas, todo tipo de coisa. Colocaram um homem aqui fora como riques e assim por diante. Casados 3 ou 4 vezes e até diáconos. Oh, que discrepância! É sujeira. Como eles fizeram? Deus não teria isso em sua igreja. Eles têm que ir a uma organização para entrar nisto. Alguém tem medo de dizer algo sobre isso, porque eles seriam expulsos da sua organização. Deus nos deu um homem que não estejam conectados com nada, a não ser com Deus e com sua palavra, que diga a verdade sobre isso. Isso é exatamente o que necessitamos. E continua dizendo nosso irmão William, sempre queremos o que é original, o que é genuíno da parte de Deus. Mesmo que não tenha a atração que o mundo gosta, a fama como os artistas e todas essas coisas. Queremos o real, o que Deus prometeu nos dar para este tempo final. E isso é a manifestação do Filho do Homem no último dia, que nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. No que o cristianismo conhece como arrebatamento da igreja ou rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos no último dia, ou 7º milênio de Adão até aqui. E estamos também no dia da Era da Pedra Angular. Portanto, ambos são o dia para a manifestação do Filho do Homem, para nos dar a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O dia do Filho do Homem e as obras que fará em sua vinda. Nos colocamos em pé e assim deixamos já neste tema tão importante do dia do Filho do Homem e as obras que fará em sua vinda. As obras que está fazendo hoje são aquelas que já foram faladas, que seriam feitas no meio da igreja. E é para os 3 grupos. Veja a terceira etapa para as virgens prudentes, para dar a fé,
para serem transformados, para as virgens fátuas, para que den sus vidas para que deem suas vidas en la gran tribulación, na grande tribulação, para los perdidos para os perdidos que já não têm oportunidade, y también el pueblo hebreo. e também o povo hebreu. De eso Disso escrito há um escrito en donde nos dice, onde nos diz, vamos a ver si lo consigo aquí, vamos ver se eu consigo aqui, esas cosas que estará haciendo el essas séptimo sello. coisas que o sétimo selo estará fazendo. Miren, este es. Vejam, este é. Ahí él escribe el séptimo Aí sello. ele escreve o sétimo selo, esta lemos, mas já que estamos falando das obras, Miren, el séptimo sello veja, o sétimo selo es igual o sétimo selo é igual à vinda do Senhor, a y para a e para, él viene a y ele por su vem iglesia, a e por sua igreja, en la tercera etapa, na terceira etapa, para darle la fe, para dar a fé de rapto. escribe un avivamiento, E escreve um avivamento em cima, para darle la fe de rapto para dar a fé de rapto y de transformación, e a de su transformação à sua igreja noiva. iglesia, el rapto, O rapto para las para vírgenes fatuas, as virgens fátuas, para que pueda pasar por la para que tribulación, possa passar pela tribulação, para los perdidos, para os como perdidos, testimonio. como testemunho. Vean que las obras Vejam que as obras do Filho do Homem em sua vinda impacta todos los grupos. impacta todos os grupos. Y ese papel lo encontré E esse en el libro de los- papel eu encontrei no livro, libro de los sellos, livro dos selos, pero lo tengo siempre mas eu tenho sempre aí para para leerlo, lê-lo, porque esas son las obras porque essas são as obras que el séptimo sello que o sétimo está selo haciendo está fazendo hoje en medio de la iglesia. no meio da igreja. El día del Hijo del Hombre, O dia do Filho do Homem, as obras que fará em sua vinda. y las obras también E as obras também las hace la iglesia, as faz a igreja, la cual a qual tiene una parte muy pero tem uma muy parte importante muito, mas muito en importante este tiempo final, neste tempo final. porque además de Porque além de preparándose para estar se preparando para obter a fé de rapto, también também habrá una manifestación grande, haverá uma manifestação grande onde tendrán terão la novia una a noiva participación directa, uma participação direta com todo esse trabalho, lo cual yo deseo o qual eu desejo que que todos los hermanos aquí todos os irmãos aqui tenham parte y que todos estén preparados, e que todos estejam preparados listos e estejam para ser prontos parte para serem de ese parte tiempo, desse el tempo cual pronto, no qual em breve entraremos, porque porque con com toda esa cantidad de gente toda essa quantidade de gente, de pessoas que vendrá que virá e todo lo que se va a estar moviendo en esos tudo días, que vai estar se movendo nesses dias, se necesitan personas é necessário pessoas que tengan que tenham ese conocimiento, esse conhecimento como uno siempre desea lo e mejor, como a pessoa sempre deseja o melhor para alguém, pois também deseo lo mejor para desejo o melhor para y vocês. así hemos sido E assim fomos ensinados. O que você desea para usted, deseja para você, deséelo también para deseje também para seu irmão. así que mi deseo Assim que meu desejo é que todos, porque todos vamos a llegar a todos vamos chegar à plenitude, todos vamos ser transformados. antes, Mas antes virá essa etapa donde no onde, não somente em Porto Rico, mas em todos os países, estén preparados, estejam preparados ministros y las ministros e as congregações para que así
para que assim sepan saibam cómo es que esa escritura como é que essa escritura de São Marcos, capítulo 11, versículo 23, es cumplida é cumprida en un ser humano. em um ser humano. ¿Cómo es que esa escritura usted puede Como é ser que essa escritura você pode parte de usted torná-la parte de você, estando en estos cuerpos? estando neste corpo? Así que grandes bendiciones Assim que grandes bênçãos estamos recibiendo estamos recebendo e grandes bênçãos virão, porque somos, porque somos estamos siendo os que preparados estamos sendo preparados para a transformação. E hoje, nos mostró Ele nos mostrou por quê. porque temos Porque temos el Espíritu Santo o de Dios Espírito Santo de Deus aqui, entronado entronizado en nuestro corazón. em nossos Por eso es corações. que estamos Por isso é que estamos conectados conectados a séptima dimensión. com a sétima dimensão. Porque Porque fue vista foi vista por el reverendo William pelo reverendo William Branham la columna de fuego. a coluna de fogo. Y si él la vio, E se ele viu, es porque allí estaba é porque ali estava obrando en medio de su iglesia. atuando no meio da sua igreja No iba a obrar e não ia atuar a menos que no sea a não ser que seja com o povo lo iba a recibir. que o iria receber. Y ustedes E vocês lo han recibido. o receberam. Todos los que están E todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, que estão conectados hoje com Porto Rico. el día del Hijo del Hombre, O dia do Filho do Homem e as obras en su que fará em sua vinda. dejamos así inmediatamente Deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.